Boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, sabendo que Deus tem sido maravilhoso e generoso conosco. Hoje nós vamos compartilhar de como voltarmos à essência da igreja, ou como voltarmos a ser igreja de verdade, porque às vezes a palavra igreja foi colocado como uma relatividade nos dias de hoje, e as ações da igreja refletem o que Deus é, e nós precisamos compreender então o que realmente é a igreja. Eu penso que nós precisamos sempre retornar à essência das coisas para compreendermos se realmente estamos praticando aquilo que realmente é a palavra ou aquilo que realmente é a missão. Nós entendemos que a igreja tem uma missão e a missão dela é explorar a humanidade e levá-la até a Cristo, ao reconhecimento de que é um Senhor, que é um só Deus e só um Espírito que nós devemos reconhecer como autoridade máxima sobre as nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar de voltarmos à essência de sermos igreja, e eu espero que você possa estar já reunido aí com a sua família, pronto para receber no seu coração aquilo que vamos compartilhar. Tem sido dias difíceis por estarmos fechados, mas eu sempre penso que existe tudo um propósito diante de Deus sobre as nossas vidas e por que tudo isso está acontecendo. Afinal, Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua sendo Deus e nós, como igreja, devemos continuar sendo igreja. Eu quero compartilhar com você, no livro de Atos, falando de igreja, precisamos voltar à igreja primitiva, ao início de tudo, e refletirmos da igreja do século XXI. Atos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 até o 11, e daí vamos compartilhando, nós vamos ir explorando aí o Atos e vamos vendo o que o Senhor tem falado sobre a igreja e o que nós devemos ser como igreja. No verso 6 diz assim: Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Verso 7, Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Nós paramos aqui um pouquinho para entendermos o propósito que Jesus morreu na cruz. Nós hoje compreendemos, se você ainda não compreendeu, para nós termos uma vida, e não só uma vida aqui, mas uma vida eterna com Ele. Jesus sobe aos céus e promete não deixar sozinho, e esse é o contexto que nós estamos vendo aqui. Ele deixa instituída uma igreja, não uma instituição. Eu sei que hoje eu entendo a multiforme graça de Deus trabalhando em várias instituições. Hoje nós somos quadrangulares, temos os nossos irmãos da Assembleia de Deus e assim por diante, outras denominações e comunidades. Nós vemos que Deus quis se revelar ao homem através de Jesus, mas ao mesmo ponto, Jesus deixa uma igreja instituída aqui na terra. E ele dá uma ordem aos seus apóstolos que vão continuar, então, a produzir a igreja aqui na terra, nesse texto que nós acabamos de ler. Os apóstolos estão olhando para o céu, junto com outras pessoas, vendo Jesus subir, e olham ao ponto de virem, eu penso que o texto não fala que é anjo, mas diz que 2 homens de branco estão dizendo assim: o que vocês estão olhando? Esse mesmo que subiu vai descer buscar vocês. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para sermos realmente relevantes e também nos preparar para esse momento em que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja.
E quando falamos de voltar à igreja, eu entendo que a igreja começa na nossa família. Hoje é domingo, culto de primícias. O texto um pouquinho vai falar sobre isso também, sobre as primícias, o dia do Pentecoste. E nós precisamos ser relevantes primeiro na nossa casa. Mas só vamos ser relevantes na nossa casa se formos igreja com os nossos filhos, com a nossa esposa. O reflexo do Evangelho em nós, particularmente do nosso interior, precisa refletir nas nossas ações com os nossos filhos, com a nossa esposa, e depois isso com os nossos vizinhos, depois isso com a sociedade, depois isso no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e para o mundo inteiro. Assim eu vejo a resposta que nós podemos dizer hoje que a igreja é relevante quando ela dá respostas para o mundo. Nós vemos no mundo inteiro muita gente pregando sobre Jesus e sobre ser igreja, mas eu creio que Jesus vem buscar uma igreja só. E é essa que nós precisamos nos adequar, nos entender como igreja mediante as Escrituras. Nós vemos um pouco à frente a escolha de alguém para substituir Judas, mas eu vou pular essa parte porque eu quero falar sobre a igreja e como a igreja deve ser relevante. O capítulo 2 agora, do verso 1 até o 4, vai dizer assim: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um de vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estava assentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, aqui eu quero parar um pouquinho e dizer assim, todos, o texto está dizendo que todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que lhe falasse. Aqui está falando sobre a vinda, ou em outras traduções, sobre a descida do Espírito Santo. E eu quero já começar a construir junto com você como ser uma igreja relevante. Nós temos a palavra, agora está falando sobre a descida do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Jesus, e quando falamos de palavra, quando pegamos toda a Bíblia, eu vejo ela apontando sempre para a figura de Jesus, e até o final dela vai falar sobre Jesus como Senhor e Salvador. E desde Gênesis até Apocalipse, se nós olharmos, está falando sobre Jesus em algum momento. Quando eu olho, então nós temos a palavra, para sermos uma igreja relevante, nós temos a palavra, mas agora que Jesus subiu, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E quando falamos cheios do Espírito Santo, o verso que nós acabamos de ler diz que ao cumprir-se o dia do Pentecoste, e quando fala do dia do Pentecoste é o dia das primícias, ou o dia da colheita. Levítico capítulo 2, versículo 1 até o 12 vai falar sobre esse dia, dia das primícias, ou dia do Pentecoste, onde as pessoas traziam alimentos para apresentar uma oferta diante do Senhor, e aquilo era queimado e chegava como um incenso, como um cheiro suave na presença de Deus, e Deus recebia. E ali está descrito alguns alimentos que eram colocados. Eu não vou entrar em detalhes sobre Levítico, mas só para a gente entender que sim, as primícias fazem parte do contexto também da descida do Espírito Santo. Nós vemos que o povo estava reunido para uma festa. E depois dessa festa, ou no decorrer dela, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e ali começa a haver um mover diferente da igreja. Porque se a igreja não tiver o Espírito Santo, ela pode ter até a palavra, mas a palavra sem o Espírito Santo, ela se torna simplesmente palavra e não ação. Porque quem age em nós é o Espírito Santo de Deus como igreja. Na verdade, a palavra ela é poderosa para transformar, mas a ação do Espírito Santo de Deus faz com que as pessoas venham ser transformadas, venham ser tocadas, o sobrenatural acontece através do Espírito Santo em nós. E a minha pergunta para você é: como podemos começar a voltar a ser igreja? Como ser igreja no século XXI? Nós vemos que
o Evangelho de Mateus, vem alguém antes de Jesus, chamado João Batista, pregando uma única só coisa. A palavra muito forte que ele dizia era: arrependam-se. E nós vemos que agora, por mais que Jesus se ascendeu aos céus, é a mesma palavra que vem da parte de Pedro para pregar aquele povo que estava depois do dia do Pentecostes, ou depois desse ato da descida do Espírito Santo. Pedro começa a pregar e falar uma palavra: arrependam-se. Eu quero que você preste atenção junto comigo nas Escrituras. Nós lemos até o verso 4, mas o verso 5 em diante vai dizer assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. O verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são eles galileus, todos esses que aí estão falando? Eu vou parar aqui no verso 7 e reforçar: a ação do Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e estavam falando línguas de outros países ou de outras cidades circunvizinhas. E isso chama a atenção dessas pessoas porque eles eram judeus, mas estavam falando em outra língua. E isso tomou conta da sociedade, uma igreja agora sendo relevante para todos que estão à sua volta, ou todas as cidades que estão à sua volta, porque eles estão numa festa, mas ali existe uma ação do Espírito Santo mostrando o poder de Deus através desses homens. Então nós temos a palavra de Jesus, nós temos o Espírito Santo com poder agora, mostrando que realmente Deus faz aquilo que é necessário para que o homem se converta. Mas a pregação de Pedro, como eu disse aqui, fala sobre arrependimento. No verso 14 vai dizer assim: então Pedro levantou junto com os 11 e ergueu a voz, dirigindo-se à multidão nesses termos: homens da Judeia, a todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estavam bêbados, como vocês pensam, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito ao profeta Joel. Eu paro aqui novamente. A palavra arrepender-se é o primeiro passo que nós precisamos entender. Como eu posso me arrepender? Eu vou discorrer depois junto com você, mas vou explicar um pouquinho sobre a palavra arrependimento. Eu vejo aqui nessas escrituras e até podendo pensar um pouquinho mais sobre isso, em que ela nos ensina que nós crucificamos a Jesus. A mensagem de Pedro, a pregação de Pedro aqui, ela começa a dizer: vocês, um pouquinho para frente vai dizer assim: vocês crucificaram o Senhor. Vocês precisam agora compreender que foram vocês que fizeram isso com o nosso Senhor e Salvador. Mas agora vocês precisam se arrepender também disso. Ou seja, além dos nossos pecados, e quando falamos de pecados, eu quero trazer aqui a nossa memória, em que nós fizemos parte desse ato também, por mais que nós na história não estávamos sobre a cruz e dizendo crucifica a Jesus e solta Barrabás, nós estamos incluídos também nesse apontamento de levar Jesus até a cruz pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e eu e você estamos incluídos nisso. Como igreja, Deus atraiu sobre si essas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e hoje sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós precisamos entender, existe até uma canção que é muito linda, que a mão que segurou o martelo e os cravos que feriram a mão do Senhor era a mão de Deus, mas eu entendo que, sobretudo, era um pagamento que eu e você não suportaríamos pagar. Então nós somos culpados também
pela crucificação de Jesus. E arrepender-se é começar a tomar a consciência de que nós somos culpados e que nós não podemos ser regenerados pelos nossos próprios pensamentos. Não há como eu subir na cruz de novo e Deus não quer isso também. Mas existe um reconhecimento. Arrepender é reconhecer que eu não podia fazer, mas agora a regeneração em mim é parte do fruto de Deus na minha vida e eu me arrependo. Eu uso a palavra constrangimento. Para mim, arrepender-se é se sentir tão constrangido que eu não repito mais os pecados que eu faço. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo e nós precisamos, sim, nos arrepender. Pedro começa a citar ali o profeta Joel, dizendo que os nossos filhos, ou os filhos, eles serão cheios do Espírito Santo. O verso 17 vai dizer assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Pedro começa a pregar e começa a citar aquilo que está em Joel capítulo 2, versículo 28. Mas ele continua: até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vemos aqui Pedro citando o profeta Joel e dizendo que aquilo que ele profetizou está acontecendo e vai acontecer. Se nós olharmos, e eu quero falar um pouquinho atrelado ao arrependimento, porque nós precisamos olhar tudo à nossa volta, mas também, principalmente, olhar para nós. O fruto do arrependimento está quando nós percebemos que alguma coisa está errada e que nós tememos tudo o que está acontecendo. Hoje é um dia de, como igreja, nós voltarmos ao arrependimento. Nossas orações têm sido até místicas. Eu conversava com algumas pessoas um pouco antes desse momento, e não só com elas, mas com outras pessoas durante a semana. E a igreja, ela parou de entender o seu papel quando começou a fazer orações, ditando a Deus o que Ele deve fazer. E eu ouvi até aqui, vou citar para que isso seja também de proveito para nós. Eu ouvi pessoas dizendo que iam orar a Deus para que Ele matasse esse vírus, como se Deus não estivesse no controle de tudo e como se as Escrituras não dissessem que dias maus viriam, mas nós deveríamos permanecer firmes na fé, na esperança e no amor. Mas olhar para tudo isso e me arrepender, aonde está o arrependimento da igreja? Aonde está a nossa essência de ouvirmos a palavra, temos a ação do Espírito Santo como poder? Porque o que eu vejo, a construção nesses textos que nós acabamos de ler, é que sim, Jesus trouxe uma palavra de esperança, ao mesmo tempo ela se torna real pelo Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, mas em seguida o apóstolo Pedro começa a pregar e a citar coisas difíceis de entender. Ele começa a dizer sim que muitos dias virão prodígios em cima no céu e debaixo da terra, mas viria sangue, fogo, nuvens de fumaça, e assim ele começa a declarar coisas que estão para acontecer. Por mais que nós vejamos o caos acontecendo também nessa profecia, um pouco antes, eu quero que você pegue o papel da igreja. Nossos filhos vão profetizar. Os nossos jovens, eu quero que você, se você puder pegar aí, de novo, os jovens terão visões e os velhos, eles vão ter sonhos. Olhar para isso é ver o papel relevante da igreja aqui na terra. Foi para isso que, como igreja, nós fomos instituídos.
para mostrar o poder de Deus através da nossa vida. Ser testemunha não é um testemunho forçado, não é um testemunho da teologia do milagre, não é um testemunho da teologia da prosperidade, eu não preciso usar métodos para mostrar Deus. Eu preciso mostrar o arrependimento através das minhas atitudes e deixar o poder de Deus se manifestar em mim como igreja agora, sendo transformada, sendo regenerada pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo testemunho. Nós vemos que a igreja precisa voltar ao arrependimento e o apóstolo o apóstolo Pedro vai dizer também sobre ser batizado. Arrependam-se, sejam batizados e agora sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero continuar com você e a palavra arrependimento, se você quiser sintetizar ela, significa assumir a culpa. Eu preciso assumir a minha culpa. E eu até quero, antes de nós continuarmos a ler aqui, em Salmos capítulo 38, versículo 18, vai dizer assim: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Há muitas pessoas angustiadas, a angústia toma conta do nosso ser, porque nós não assumimos o pecado em nós. Nós não assumimos que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós não assumimos que nós precisamos de Deus. Nós não assumimos que a igreja sem ação do Espírito Santo é mero ajuntamento de pessoas. Nós não assumimos que não sabemos às vezes louvar, mas cantamos somente. E Deus, que é verdadeiros adoradores, Deus vai buscar uma igreja santa e pura que serve a Ele, somente a Ele. Não existe divisão. Eu sempre gosto de reforçar a palavra aqui que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando Ele vai vir buscar uma noiva, Ele deixa muito claro: eu vou buscar uma noiva pura, sem mácula, sem mancha. Ou seja, uma noiva apaixonada pelo seu Senhor e sendo relevante naquilo que Ele deixou aqui para fazer. Eu quero continuar junto com você. No verso 23 do capítulo 2 de Atos vai dizer assim: a este, conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram Cristo, crucificando por homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia, da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aí ele vem falando sobre Davi, a respeito de Davi, sobre o trono. Mas eu quero ir um pouquinho para frente. No verso 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se. A cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eu quero parar um pouquinho aqui e também reforçar sobre o batismo. Eu não me lembro se foi em algum momento da semana passada ou dessa semana que nós falamos sobre isso. O batismo, gente, não é uma expressão para a igreja, mas é uma celebração daquilo que realmente aconteceu no coração. Há muitas pessoas que se batizaram ou tomaram banho. Eu gosto de usar a palavra tomar o banho, porque não mudaram a sua direção, não nasceram de novo de fato. Elas simplesmente quiseram impressionar, os seus sentimentos levaram ela a esse ato, mas elas realmente não são igreja ou não foram igreja. Elas fizeram um momento ali, mas que não foi válido diante de Deus. O apóstolo Paulo é muito claro quanto a isso aos Coríntios, a igreja de Corinto. Ele diz assim: olha, ainda bem que não foi eu que batizei vocês. Pela atitude de vocês, vocês não foram batizados. E eu entendo que o batismo na igreja não é números. E o grande problema da igreja do século XXI, da igreja que nós estamos vivendo na decorrência da história, é que ela busca números. E Deus não está preocupado com números, Deus está preocupado com a conversão genuína, com uma igreja forte e relevante. Para nós sermos uma igreja forte e relevante, nós precisamos entender os princípios de tudo como uma seriedade e uma vivência. Afinal, ser igreja é não brincar de casinha
e nem brincar de outra coisa, é ser igreja de fato, relevante na história. Não preciso mostrar, mas os meus atos mostram que Jesus realmente é Senhor na minha vida. Os meus atos mostram a diferença daquele que serve e daquele que não serve, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. E isso atrai as outras pessoas a quererem reproduzir isso também nas suas vidas, porque afinal todo homem e toda mulher está angustiado, como diz aqui Davi, com o seu pecado. E só pode estar mais tranquilo, estar mais leve, quando nós reconhecemos que precisamos de Cristo. Isso é o papel da igreja. Nós precisamos entender também o que é ser batizado. Ser batizado é ter uma nova vida, é ter um novo Senhor, é ter um novo céu, é ter uma nova terra, é viver em novidade de vida também, como diz a palavra de Deus. Em 1 Pedro 3, 21 e 22 diz assim: e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e eles estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes. Em 1 Pedro está dizendo, como se estivesse dizendo para nós assim: olha, o batismo é representado por uma ação de vocês. Não é simplesmente tirar a sujeira exterior, mas principalmente, ou o tudo, na nossa mente, uma boa consciência diante de Deus. Então parei aqui para falar sobre o batismo. Gente, nós queremos sim ver como aconteceu, e já vamos falar sobre isso aqui. Começamos a ler o verso 37, onde teve 3.000 batizados. Isso é maravilhoso? É maravilhoso. Mas quem convenceu essas pessoas não foi a emoção, mas foi o Espírito Santo de Deus. Nós como igreja, para ser relevantes, lembre-se bem, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo agindo na igreja, e nós precisamos nós precisamos ter a convicção. Ter convicção é ser testemunha daquilo que está vivendo. Muitas pessoas, e eu vou falar um pouquinho antes de testemunho, antes de nós falarmos do último tema, tem pessoas que forjam testemunhas. E isso não tem a ver com o Evangelho. Ser uma igreja que testemunha é ser uma igreja que vive em verdade. Deus nunca precisou, e Deus não precisa disso, meu querido, que nós venhamos forjar algum tipo de testemunha para agradar o pastor ou para agradar as pessoas que estão nos ouvindo. Nós testemunhamos porque agradamos a Deus sobre tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós não precisamos dissimular coisas que não são verdadeiras, mas nós temos que falar da verdade e viver em verdade. Quando nós somos fracos como igreja, precisamos assumir e arrepender que somos fracos. Se nós temos dificuldades com algumas coisas, nós precisamos assumir e nos arrependemos disso, para que então o poder de Deus possa ser transformado através do Espírito Santo em nós. Afinal, Deus quer que a sua glória prevaleça e vai prevalecer sobre o século dos séculos. Mas começa no início na igreja. Afinal, Deus escolheu um povo para não só representar Ele aqui, mas também para mostrar a sua glória através da sua igreja. Nós vemos aqui que Jesus mostrou a glória do Senhor através dos seus atos, das suas atitudes, e agora os apóstolos e os discípulos estão também mostrando isso. Mas existe um ponto-chave que se chama Espírito Santo. Nós achamos que todos têm o Espírito Santo. Mas eu quero reforçar que ter o Espírito Santo tem uma ação divina. Olhar para os nossos filhos e ensiná-los ao ponto que eles tenham temor a Deus. E esse temor vai levar eles a profetizar aquilo que é resposta para o mundo. Olhar para os nossos jovens é ser relevante como igreja na vida dos nossos jovens ao ponto deles terem visões grandes, como diz o profeta Joel. Olhar para as pessoas mais velhas na igreja é olhar para elas e saber que elas vão ter sonhos
e que Deus vai usar elas. Afinal, em 1 Coríntios também diz que nós devemos buscar o melhor dom. Nós precisamos buscar o dom do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu digo para você, Deus tem buscado muito, muito ao homem. Nós que não buscamos a Ele. Temos buscado o nosso espaço. E aí não existe espaço para Deus. Eu gosto muito de uma frase que está no livro aqui, que depois eu vou falar para vocês, que diz assim: a esta altura é necessário destacar apenas um ponto. Nós precisamos buscar a Deus. Deus nos buscou. Ele ainda está nos buscando. Mas nós também devemos buscá-lo. Na verdade, a divergência principal entre Deus e o homem está de fato de que o homem não busca a Deus. Por isso que o mundo sofre. Por isso que nós temos sofrido tanto. Por isso nós somos uma igreja que às vezes até questionamos aonde estão os milagres, aonde estão as maravilhas, aonde está a ação do Espírito Santo. E eu quero assumir e me arrepender junto com você nessa noite. A ação está quando nós buscamos a Deus. Aí começa um processo de arrependimento. Começa um processo do poder do Espírito Santo. E aí sim, o sobrenatural acontece. A nossa convicção de testemunho não é porque foi forçado alguma coisa, mas foi algo sobrenatural que aconteceu na nossa vida, que fica impossível nós não sairmos contando para os nossos parentes, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos. Afinal, o milagre não se vê todos os dias. Milagre só é chamado de milagre porque é o impossível. E é isso que Deus quer fazer em nós. O impossível é isso que Ele fez por nós. O impossível. E eu quero deixar um desafio para nós familiar. Hoje nós estamos em restrição de ir aos templos. Algumas pessoas de outras cidades, não aqui em Curitiba, porque em Curitiba a gente não tem uma resposta ainda governamental para que isso venha acontecer, mas em outras cidades já estão se reunindo nas igrejas. Mas eu quero reforçar e chamar a atenção de todos nós como igreja. Não me estou colocando acima de ninguém, pelo contrário. Eu quero que a gente só compreenda o nosso papel aqui. Não é o ajuntamento de pessoas que faz igreja. Não é ler a Bíblia que nos faz igreja. Não é ir aos cultos que nos faz igreja. O que nos faz igreja é o sangue de Cristo, que deu autoridade, que deu poder, que deu a sua vida por nós, para que nós venhamos replicar aquilo que Ele é. Isso é ser igreja. E o desafio familiar é que durante essa semana, eu sei que hoje nós vivemos num mundo midiático, da mídia, que as pessoas têm que mostrar o que estão fazendo. E isso talvez às vezes até funciona como replicar um ato de se fazer. Tem muita gente fazendo shows, lives de balada e tudo mais. Por que nós como igreja não podemos usar esse meio para termos o nosso culto familiar? Você que é a igreja, você homem, mulher que está na sua casa, mesmo na sua simplicidade, porque nosso grande problema também de sermos igreja é de não sabemos falar. Eu digo para vocês, Pedro não tinha muito o que falar. Quem fala muito, pouco sabe. Agora, quem fala pelo poder do Espírito Santo, fala aquilo que vem de Deus. Se você quer ser uma igreja relevante, ouça de Deus o que você vai compartilhar com os seus filhos. Isso já é um culto. E isso nós podemos gravar. Em outras palavras, diz que um tem a palavra, outro tem o louvor, outro tem isso, outro tem aquilo, outro tem a profecia. Isso precisa ser replicado. O meu desafio para você é de ser igreja essa semana, mesmo na sua casa. Você possa
criar uma live aí do seu Facebook, porque o grande problema é que a igreja se esconde e o mundo continua a propagar aquilo que ele quer propagar. E a igreja deixa de propagar o evangelho com a sua vida. Eu quero convidar você a fazer um culto familiar na sua casa, junto com os seus filhos. E apostar, sim, não para se aparecer, mas para apostar dizendo que você é uma igreja que não tem vergonha do nome de Jesus, que você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, que você tem palavras simples e a simplicidade que você vai ler, talvez, as Escrituras. E talvez você diga assim, eu preciso estudar teologia para explicar tudo isso. E eu digo para você, simplesmente leia. Sabe o que acontecia no Velho Testamento? O Velho Testamento não tinha ação do Espírito Santo ainda descida sobre o homem. Ele simplesmente usava profetas, reis e sacerdotes. Mas tinha um momento onde se abria a Bíblia e simplesmente se lia a lei de Moisés na praça e as pessoas se convertiam, ou seja, se arrependiam de quem eram. Eu quero convidar você, mesmo que você não saiba explicar alguma parte desse texto, mas que você possa abrir essa semana e compartilhar com tantas outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Afinal, a igreja primitiva, ela só se escondeu, entre aspas, porque estava sendo perseguida, mas ela nunca deixou de ser relevante, porque o verso adiante ali, no 42, vai dizer de como eles perseveravam. Eles mantinham-se firmes na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. E a igreja ia crescendo cada dia, os milagres iam acontecendo a cada dia, porque Deus ia acrescentando vidas que iam sendo salvas. Entenda, a igreja do Senhor, o nosso propósito é levarmos as pessoas até Jesus. E Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma, não é a nossa oração. Nossa oração é pública, dizendo daquilo que nós vivemos, mas a ação sobrenatural vem da parte de Deus para aqueles que têm fé e o buscam. E aquele que não tem fé, a palavra de Deus diz também que a oração da fé sara o doente. Então, se você tiver fé, essa fé também leva outras pessoas ao sobrenatural de Deus. Eu deixo aqui essa mensagem e eu espero que nós possamos entender o que atraiu a nossa vida como igreja se chama Cristo. E o que continua atraindo a tua atenção não é a mensagem que eu, Alex, falo, mas é a mensagem de Cristo que você para ouvir, porque Deus tem um propósito na sua vida. Isso é ser igreja, é entender que nós não falamos nada de nós, mas é tudo sobre Ele, que nós não somos um ajuntamento de pessoas simplesmente, mas que somos um corpo unidos para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado primeiro pela Tua misericórdia e graça. E a oração também é pública ao Senhor, para que a gente venha entender o quão pecadores nós somos. Afinal, nós lemos nesse texto que nós somos culpados, sim, culpados de pregar o Senhor na cruz. E somos culpados de tantos pecados que cometemos. Mas a palavra arrependimento é assumirmos a culpa, mas não mais queremos dar desculpas, porque quem justifica a nossa vida é o Senhor. Nós não poderíamos, ó Senhor Deus, pagar e nem justificar a nós mesmos, porque somos pecadores. Mas o Senhor veio ao mundo, se entregou por nós, homem de dores, como diz a Tua palavra, mas que também foi totalmente celestial. Não houve pecado nenhum. Um Cordeiro Santo, imolado, que se entregou por nós. E aqui institui uma igreja. Uma igreja, ó Senhor, que não é quatro paredes. Uma igreja que não é uma instituição, mas é uma igreja que é um corpo, um organismo que se move
E o que se move quando falamos de mover, move-se o Teu Espírito Santo no meio da igreja, trazendo vida, e vida com abundância, Senhor. Nós, como igreja, não pode haver partidarismo. Em nós, na igreja, não pode haver coisas, ó Senhor, que venham ser do mundo, mas somos transformados para a Tua glória. Somos aqui, Senhor, pessoas que refletem a Tua glória de transformação. Isso é convicção. Falamos sobre palavra, falamos sobre poder e também falamos sobre convicção. Cada homem e cada mulher que realmente teve um encontro contigo, desceu às águas do batismo e morreu ali sim, e nasceu uma nova criatura. Não como uma liturgia, Senhor, mas como verdade. Outras pessoas foram cheias do Espírito Santo e os seus dons continuam fluentes. Isso é a igreja, ó Pai. Que possamos retomar isso, que possamos retomar o que diz a Tua palavra, Senhor, que os nossos filhos venham profetizar, que os jovens, ó Senhor Deus, venham ter grandes pensamentos, grandes projetos, e que os nossos homens e mulheres mais velhos, ó Senhor, eles venham sonhar, porque o sonho significa esperança. E o Senhor nos dá toda a condição para vivermos o que realmente é sermos igreja, seja nas perseguições, seja na pandemia, seja lá o que for, meu Pai. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Tua igreja. Por isso eu te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Entenda, talvez você se questione porque não é feito muitas orações. Eu entendo que a palavra de Deus nos liberta ao ponto de falar de cura e orar sobre cura, sendo que enquanto estamos falando, o Espírito Santo está curando. Enquanto estamos falando, o Espírito Santo está agindo. Afinal, Deus quer cada vez mais que os seus filhos estejam perto dele e a obra dele. Então, nós agradecemos a Deus por tudo. Eu sei que enquanto eu pregava, enquanto você estava durante esse dia, milagres e maravilhas estão acontecendo. E nós não podemos e nem devemos dizer o que Deus tem para fazer, mas sempre agradecemos por aquilo que nós temos recebido. Então, falando sobre agradecimento, também quero convidar a você a nós agradecermos a Deus pelas nossas finanças. Tem pessoas que têm sido extremamente fiéis, e quando falo extremamente é porque se preocupa ao ponto de não deixar nada que atrapalhe ele de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Aqui, nesse vídeo também vai estar passando aí a conta da nossa igreja. Nós temos visto que pessoas têm optado por transferência ou depósito, isso é maravilhoso, porque nós hoje estamos um pouco restritos e isso é até saudável para nós. E eu agradeço a Deus, eu volto sempre a reforçar. Pessoas que já entenderam a questão da generosidade, ela já converteu seu coração a isso. E ela não dá mais desculpas de não fazer. Ela faz isso com alegria e com prazer. Então eu quero orar também para os dizimistas e ofertantes dessa casa. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm se mantido fiel. E tudo que nós damos porque recebemos. E tudo que recebemos, existe um sentimento de gratidão, meu Pai. Não somos egoístas ao ponto de retermos só para nós. Mas agora entendemos que precisamos compartilhar. Precisamos dar. É melhor dar do que receber, Senhor. E nós te agradecemos por essas pessoas que têm sido fiéis, mantenedores das primícias, como falamos hoje sobre um culto de primícias, que está incluído aqui. Não precisamos, ó Senhor Deus, ir mais além daquilo que é simples e eficaz, meu Pai. Mas eu te agradeço por cada ofertante também que trouxe as suas primícias. E quando falamos primícias, é uma oferta alçada, meu Pai, que está além daquilo que eles estão acostumados a fazer. Eu te agradeço, meu Pai, por esse dia maravilhoso. Muitas pessoas passaram aqui no nosso drive-thru e receberam uma fruta, que é uma representação simplesmente de uma gratidão, de como podemos compartilhar, Senhor. Nós te agradecemos em tudo e te agradecemos por essa igreja, que eu creio, meu Pai, que cada dia se torna relevante por cumprir as tuas escrituras aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, nós temos uma semana aí
que temos várias outras coisas acontecendo. Nós temos terça-feira, quinta-feira agora nós temos um bate-papo, começamos quinta-feira agora, dessa semana, quinta-feira que vem agora temos também, sábado nós temos os Jopes aí e temos algumas coisas extras que queremos estar comunicando junto com você. Não fique de fora, sempre esteja atento aí. Se você não se inscreveu no nosso canal, aperta no sininho aí. Se você puder compartilhar essa mensagem, seria maravilhoso para que ela seja relevante para outras pessoas que também desejam e anseiam conhecer a Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, a mais doce comunhão do Espírito Santo seja derramado hoje e para todos sempre. Deus abençoe. Um abraço.